Lembra que eu falei sobre, por exemplo, estou falando aqui abordagens que evitam controvérsias históricas ou aspectos filosóficos do conceito de espécie. Eu falei primeiro sobre os indígenas. Os indígenas, eles normalmente têm uma estatura mais baixa, porque a alimentação deles é restrita à cultura deles. Mas isso pode ser que, ao longo dos anos, o corpo deles, por não receber uma quantidade muito alta de calorias, não desenvolveu uma altura elevada. Porque a indígena come carne branca e alguns vegetais. Já os europeus, que são descendentes, uma mistura de Homo sapiens com neandertales, eles têm uma alimentação muito mais variada. Então, eles comem carne, eles comem vegetais, eles comem grãos. Por ter uma alimentação variada, eles têm uma estatura mais elevada. A mesma coisa acontece com africanos. Dependendo da localização do país dentro do continente africano, os caras têm 2 metros. Porque eles têm uma alimentação diversificada. Come mandioca, come batata não é de lá. O carboidrato principal da África era mandioca. Batata é comum na América, você sabia disso? Não sabia não. A batata Interessante. surgiu na América. Não tem batata em outro local. Não tinha, né? Agora tem. Interessante, eu não sabia disso não. Isso é. Aí eu aprendi isso porque eu lembro que aconteceu um milagre na Irlanda, só um momento. A Irlanda estava passando uma seca e eles não tinham uma variedade muito grande de alimentos. A seca prejudicou a alimentação deles e muitas pessoas morriam. Então eles entraram em oração pedindo, que eles são a Irlanda, pelo menos a Irlanda pura, né? A Irlanda do Norte é protestante. Mas a Irlanda mesmo, eles são muito católicos. Então eles fizeram campanhas de oração, pedindo a intercessão de vários santos para acabar com a fome. Então o que aconteceu? Um navio que estava levando o carregamento da América do Sul para a Europa, para o Reino Unido, ele deu um problema lá e naufragou. Só que tinha muita batata. E como a Irlanda é uma ilha, a batata acabou o navio, toda a tripulação do navio tinha morrido por alguma doença ou alguma coisa do tipo, e o navio naufragou numa praia lá da Irlanda. E toda a população foi para aquele navio para ver o que tinha de bom lá dentro e encontraram batatas. Eles nunca tinham visto batata na vida deles, começaram a cozinhar, gostaram e comeram. Aí foram lá e pegaram mais batata e começaram a plantar. Que eles nunca tinham. E batata é um vegetal que nasce em qualquer lugar. Se você tratar a terra, ela nasce. Igual aquele filme Perdidos em Marte. Perdido em Marte, que o Matt Damon fez. Você já assistiu? Não assisti não, esse filme não. Depois eu mando um print do trailer do filme. Por que eu tô falando isso? A batata, ela se adaptou ao solo irlandês e isso fez com que ela crescesse de tal forma que sanasse a fome daquela população e fez com que eles conseguissem dinheiro revendendo para outros países. Porque a batata tem condições de se adequar ao solo que ela é plantada. Aí você tem que dizer que a partir do século XVIII já existia batata na Irlanda. Mas se você falasse da alimentação deles no século XV, você não poderia citar batata, porque eles nunca tinham ouvido falar nisso. Então a alimentação deles melhorou,
a saúde deles, a economia deles melhorou por meio desse naufrágio de batata. Então você tem que dizer especificamente o tempo que você quer estudar e o que você quer estudar para não cometer erros. E outra coisa também sobre evolução é sobre a cor das borboletas. Você lembra daquela história que a borboleta que era mais escura conseguiu sobreviver melhor à Revolução Industrial, mas não tinha tanta borboleta escura antes da Revolução Industrial? Sim, Lembra disso? lembro. Então é isso. As borboletas que se adaptaram àquele ambiente naquele período conseguiram sobreviver, porque elas conseguiram se disfarçar no tronco das árvores, diferente do que acontecia com as borboletas mais claras, que eram visualizadas eram melhor visualizadas e fez com que os pássaros consumissem elas mais facilmente. Então, para você saber se aconteceu ou não uma evolução num determinado local, você tem que dizer claramente o tempo que você está analisando. Se você não disser o tempo que você está analisando, você pode falar uma besteira. Como plantação de batata no século XVI, não existia. Entendi. Eu dei uma volta, mas você conseguiu entender? Consegui. Tá. Número 14. Não, peraí, teve um pulado aqui. Não, tá certo, 14. Técnicas moleculares podem ser aplicadas em estudos. Só um momento aqui, peraí. Tá, travou aqui. Técnicas moleculares podem ser aplicadas em estudos de conservação. Cite e explique 4 aplicações de genética na conservação da natureza. Isso aí você tem que saber, porque isso cai em toda a P2. Identificação de unidades de conservação, delimitação de espécie, filogenia, DNA, Barcode. Ajuda a definir. A tradução está ruim. Quando você pega um animal, é aquele exemplo que eu dei da aparência, né? Você só sabe a diferença entre um animal e outro se você fizer análise genética. Se você fizer uma análise genética, você vai identificar que um animal tem alguns genes diferentes do outro. Tá? Estimativa de diversidade genética. Microsatélite informa sobre vigor genético e risco de extinção. Quanto maior a quantidade de erros genéticos tem dentro do DNA de um determinado animal, maior a chance dela ser extinta. Por exemplo, o ser humano está desenvolvendo muitas mutações que podem causar câncer. Se essa mutação, a causa desse excesso de mutação, não for descoberta, a espécie humana vai ser extinta. Então, quanto mais tempo uma espécie existe, mais tempo ela desenvolve mutações que podem prejudicar. Então, esses microsatélites são vários tipos de pedaços de DNA que podem se desenvolver uma mutação e reproduzir essa mutação para todo o corpo. Detecção de hibridização e introgressão. Marcadores genômicos. Vou dar um exemplo aqui. Você sabe como é que foi descoberto? Você sabe em qual parte do corpo surgiu o piolho? Qual parte do corpo surgiu o piolho? É. No cabelo? Não. No corpo? Então, a região genital, existe um animal chamado chato, que é um tipo de piolho. Só que ele Já ouvi falar. É tipo hoje não tem muito isso, mas antigamente era um EST, que a pessoa que não se tomava banho direito, esse bichinho ficava lá. Então, descobriu-se que as pessoas começaram a usar roupa porque o pelo, esse bichinho subiu para a cabeça. E ele não subia pela cabeça, pelo corpo, ele subia pela roupa.
Então, durante um tempo, você analisando o DNA do piolho, você identifica que teve uma mudança genética nele que fez com que ele gostasse de comer outra coisa, comer sangue do cabelo. Porque na cabeça é uma região muito irrigada que faz com que ele cresça até estourar. Já na parte íntima, ele não se alimentava de sangue, ele se alimentava de fluidos corporais. Então esse não crescia tanto. Pela mudança no DNA de um determinado animal, você consegue ver a mudança, as mutações que ele sofreu ao longo dos anos. Ou seja, se ele progrediu ou se ele regrediu. Hibridização é a adaptação dele para uma determinada situação. Por exemplo, ele era o chato, no caso, é um inseto adaptado à região íntima que desenvolveu uma habilidade para espalhar pelo corpo por meio de alguma coisa. Ou seja, provavelmente foi quando começou a usar roupa. Sem a roupa, a pessoa estava andando pela floresta e o pelo do resto do corpo não deixava esse animal subir pela cabeça. Mas quando o ser humano começou a usar roupas, ele usou a roupa para subir. Tem um vídeo do professor Jubilu explicando sobre isso, que é sensacional. Vou mandar para você depois. Monitoramento e rastreamento forense. Quando você identifica que uma população específica desenvolveu uma mutação. Deixa eu pensar aqui. Detectar a presença ou ausência de comércio ilegal de indivíduos. É normal ter uma ararinha azul nos Estados Unidos? Não. Eu acho que não. Não, não é não. Igual aquele filme Rio. Por quê? Porque é um pássaro tropical do Brasil. Perfeito. Então, se você encontrar uma ararinha azul lá, você vai perceber que teve uma migração forçada. Porque o bicho não tem tanta força para voar do Brasil até os Estados Unidos. As aves migratórias, elas têm uma musculatura muito forte, mas elas não ficam andando que nem doida, não. Elas mudam de acordo com a estação do ano. Quando está frio no Brasil, elas vão para outro país. Quando está frio nesse país, elas vão para outro país. Elas vão migrando de acordo com a necessidade delas. Mas a ararinha azul, ela não é um animal, ela é pequena. É um animal que não tem uma musculatura muito, muito forte assim para ela voar por longas distâncias. Então você vai perceber que algumas aves conseguem se alimentar e ficar doentes. Poderia também ser por conta, como que chama? Ela foi trazida do Brasil para outro país. É ilegal? Comércio ilegal. Por isso está dizendo aqui, detectar a presença de comércio ilegal. Porque se você sabe que um animal foi encontrado em um determinado local e o ambiente não é favorável, alguém botou ele ali. Esses dias eu vi faz um ano e pouco, eu vi uma reportagem de que encontraram pirarucu num rio lá nos Estados Unidos. Agora, como que esse pirarucu foi parar lá? Pirarucu é um peixe que é específico da Amazônia. E esse peixe, ele consegue, provavelmente a larva desse peixe ficou dentro da água de lastro de algum navio que, quando desagou nos Estados Unidos, jogou a larva dele para lá. E ele, como é um bicho enorme, não tem competição, porque ele é um bicho que tem uns 3, 4 metros, é um bicho muito grande. Ele não tem animal que compete contra ele lá, então ele vai comendo, vai destruindo todo mundo até se desenvolver lá. Porque você vai rastreando as possibilidades que levaram esse animal a aparecer. A mesma coisa acontece com o peixe-leão. Já ouviu falar? Já. Esse peixe-leão é um predador voraz.
Então, ele pode ter sido. Peraí. Ele pode ter sido levado pela água de lastro de um determinado navio que pegou as larvas dele num local e transferiu para outro. Só que isso é um risco muito grande, porque o peixe-leão ele mata todos os outros pequenos, né? E não consegue ser predado, porque ele tem um espinho em volta da cabeça dele. Então os outros animais não predam. Isso reduz a diversidade daquele local, porque ele mata os outros animais do local e não tem predador. Você rastreia da onde ele vem para identificar a causa dessa mudança climática ou ecológica daquele local. Deu para entender mais ou menos? Você observando uma mudança no ambiente, você tem que rastrear da onde saiu aquela mudança, da onde veio aquele animal, por que ele está fazendo ali, meu Deus. Isso também é uma questão evolutiva, porque se você botar um animal... Esse peixe-leão, ele tem, né? Ele tem a presença de espinho, né? Nas suas nadadeiras. Isso. E também ele acumula veneno, né? Tem uma tipo esporão, um negócio assim. Tipo então esse toxina. Animal, ele acaba com a diversidade local, ele impede a evolução. Não é que ele impede a evolução, ele acaba com a diversidade. Ele pode acelerar a evolução de um outro animal para que ele destrua esse peixe-leão. Entendeu? Você está me enchendo o saco, eu vou acabar com você. E coisa que ele nunca faria, mas ele percebe, ele pode acelerar a evolução em alguns casos. Vantagem da reprodução sexuada em ambiente heterogêneo ou temporário. Você sabe a diferença entre reprodução sexuada e assexuada? Sei sim. Fala aí o que é. A reprodução sexuada é a produção que ela se... Ai, eu esqueci como é que fugiu a palavra. Fugiu. Eu sei que a sexuada, ela produz e a sexuada não produz. Não. Todas elas têm reprodução. A diferença é que a sexuada é produzida por gametas. Isso, gametas. Então, o pai tem uma parte do DNA, a mãe tem outra parte, e eles se juntam. Isso cria um indivíduo novo com um gene, com 50% do pai, 50% da mãe, mas completamente novo. Então, os genes dele é diferente dos pais, não é 100% igual. Já a assexuada, o filho é exatamente igual à mãe ou a bactéria. A bactéria tem um filhote completamente igual a ela. A mesma coisa acontece com esponja. Tem vários animais marinhos que fazem alternância de geração. Numa geração, realiza a reprodução sexuada para variar o DNA. E na outra geração, reprodução assexuada. O problema da reprodução assexuada é que se tiver um erro genético, esse erro genético vai se propagar. Já uma reprodução sexuada, esse erro genético pode ser dissipado, pode ser acabado. Por quê? Porque a reprodução com outro grupo de genes pode acabar, pode diluir. Imagine que você já tomou um refresco de pozinho, aquele que suco, essas coisas. O que suco ele é concentrado. Se você dissolver na água, você jogar ele na água, ele vai dissolver. Então, ele não vai ficar exageradamente doce, como está no potinho, então ele vai dissolver. Então, se uma doença tem uma população e essa população consegue reproduzir com outros indivíduos com DNA diferente, essa mutação se dissolve, ela não faz tanto efeito. Entendi. Aqui, VOF, escola de balanço. A seleção balanceada levaria à fixação de alelos mais bem adaptados. Isso é falso. A seleção balanceada mantém alelos em frequência intermediária e não os fixa. O
porque vai acontecendo uma mudança em algumas fases. Teoria do equilíbrio pontuado. Espécies passam por longos períodos sem modificações. Estase, verdadeiro. Por exemplo, a espécie humana, ela tem mudanças bem pequenas. Se você pegar um ser humano hoje, de 2025, um ser humano de, sei lá, no ano 1, você não vai ver uma mudança muito grande, não. Teve poucas mudanças, né? Teve pouca mudança no modo de se vestir, modo de andar, só esses tipos de mudanças. A mudança no modo de vestir também interfere em algumas doenças, na proteção contra algumas doenças e também no tempo de Foram vida da mudanças pessoa. bem pequenas. Mudança pequena, não é uma mudança grande assim. Escola clássica. Novos alelos tendem à fixação ou extinção. Escola de balanço tende a mantê-los, isso é verdadeiro. Teoria gradualista. Modificações lentas, porém ambiente estável pode levar a mudanças abruptas. É aquele exemplo que eu falei para você do peixe-leão. Se você tirar o peixe-leão da África, que é a região natural dele, o Oceano Índico, e botar nos Estados Unidos, ele vai gerar uma mudança abrupta. Vai mudar o continente. Migratória. Mudar... Migratória. Isso, é uma mudança migratória. Então ele vai gerar uma mudança. Mas se ele navegar sozinho da ilha de Madagascar até sei lá, África do Sul, ele vai demorar para fazer esse trajeto, mas ele sozinho vai se adaptar àquela mudança de oceano, do Oceano Índico para o Oceano Atlântico. Então vai demorar. Marcadores moleculares podem avaliar níveis de população via testes físico-químicos ou biológicos. Falso. Por quê? Marcadores moleculares avaliam diversidade genética, poluição genética, presença de genes de resistência ou biomarcadores moleculares. Mas testes físico-químicos medem poluentes diretamente. Lembra que eu falei para você do chato e do piolho? No chato e piolho, aparentemente são é o mesmo animal, só que ele se adaptou a um determinado ambiente. Então foi descoberto que alguma mudança no estilo do animal ou do animal que ele preda é que fez essa mutação. Isso demorou. Isso foi uma mudança genética, não é química. Saltacionismo, oposto da evolução gradual, mas com formas intermediárias em ambos. Falso. Saltacionismo propõe grandes mudanças saltatórias, geralmente não pressupõe muitos intermediários. Darwin dizia que a evolução não acontece em saltos, demora, é de pouquinho em pouquinho. Simplesmente o gênero Homo não mudou de Australopithecus para Homo florensensis. Aconteceu uma mudança lenta ao longo dos anos para que um chegasse ao outro. Nossa, isso aqui é muito grande. Vamos lá. Alopatria depende do isolamento geográfico. Verdadeiro. Seleção natural. O invento determina a variação gênica. Falso. Seleção age sobre variação existente, não cria. Mutação é fonte de variação. Quanto mais adaptado ao ambiente, melhor ele se adequa. Lamarckismo. Adaptação é tendência interna do indivíduo a acompanhar mudanças no meio. Verdadeiro. Essa história de o ser humano não se adapta... Vou dar um exemplo aqui. Tem aquela história da girafa que o pescoço dela subiu para poder se alimentar melhor. Uso, desuso. Tem alguma coisa correta nessa história. Porque quanto maior o pescoço da girafa, melhor ela come, então ela leva essas adaptações para os seus filhotes. Deu para entender? Porque antigamente o uso e desuso, eles via que a árvore caía aqueles frutos e aqueles frutos eles acabavam pegando do chão, né? Perfeito. E aí depois de um tempo eles começaram que fala, eu esqueço, acho que é de Dark, né? Tá, Acho que é de né? Dark. Fala isso, mas só que De Lamarck, Dark, aí que fala que o pescoço dele começa a se alongar.
Só que isso é um mito, né? Não, é Mentira, ele porque foi evoluindo. foi evoluindo aos poucos. Aos Então, poucos. as girafas que tinham um pescoço maior conseguiam comer mais e gerar filhotes. Então, essa habilidade. E as girafas com pescoço pequeno continuavam a nascer. Só que as que tinham um pescoço maior conseguiam comer mais, gerar mais filhotes. Enquanto as que tinham um pescoço pequeno não Morria conseguiam se mais alimentar. rápido. Hã? Quanto é que tinha pescoço pequeno, morria mais rápido por Exatamente. conta de alimentos. Exatamente. Então, isso foi uma adaptação, tá? Foi uma adaptação, sim. Elas, quem tinha mais filho, deixava mais característica desse descendente, e isso foi uma adaptação, sim. É ciclo biológico difícil de bactérias com reprodução assexuada, verdadeiro. Pior que eu acabei de falar. A bactéria, ela tem filhotes exatamente iguais aos originais. Então, se um filhote desenvolver uma mutação deletéria que pode matar, todos os outros vão ter dificuldade para desenvolver. Porém, pode ser que aconteça uma mutação e essa mutação possa reduzir a taxa de mortalidade naquela população. Alelo vantajoso pode ser eliminado em população pequena por deriva? Sim. Deriva aumenta FIS e migração diminui FIS? Sim, porque dissolve, dilui aquela coisa. Especiação simpátrica, barreiras geográficas e genéticas devem agir conjuntamente? Falso. Simpátrica ocorre sem isolamento geográfico. Barreiras genéticas, poliplodia e ecologia podem ser suficientes. N. Seleção natural é um modelo estocástico? Falso. Seleção é um processo determinístico, determina diferencial reprodutivo, embora seus efeitos possam interagir com processos estocásticos. Mutação é a principal fonte de variabilidade genética? Verdadeiro, tá? Porque quando acontece reprodução sexuada, pode acontecer mutação. E, por exemplo, vou dar um exemplo, o ser humano ele conseguiu se adaptar a vários ambientes porque os filhotes que nasceram com características que permitiam melhor viver naquele ambiente conseguiram crescer, se alimentar e gerar mais filhos. Mas aconteceu uma mudança. A escola de balanço defende a quantidade de variação da população é alta. Verdadeiro. Se possui estrutura, é porque necessariamente confere vantagem evolutiva? Não necessariamente. Estruturas podem ser subprodutos, exaptações ou resultados de restrições históricas, nem toda estrutura adaptativa. Vou dar um exemplo aqui. Uma baleia. Uma baleia, ela consegue respirar, ela não respira dentro do mar. Ela tem um pulmão, então ela retém o oxigênio durante um tempo e depois ela submerge e respira para fora o ar. Mas as baleias que conseguiram botar o nariz para cima conseguiram sobreviver mais do que aquelas que não conseguiram fazer essa mudança. Escola clássica defende pouca variação da seleção balanceada. A escola clássica defendia pouca variação, mas por eliminação por seleção purificadora. Quem não consegue se adaptar, morre. Então, essa adaptação que não conseguiu fazer é eliminada porque as pessoas morrem. Lembra, você já ouviu falar na peste negra? Já. Então, naquela época não existia vacina. As pessoas que que pegavam peste e sobreviviam, e se essa pessoa tivesse filho, ela passava essa habilidade de sobreviver a essa infecção para outra descendência. E as pessoas que não tinham essa capacidade de sobreviver, elas simplesmente morriam. Então elas não deixavam descendentes. Que era uma infecção rara, mas era transmitida por pulga, né? Isso, era uma bactéria da pulga. Uma bactéria que estava na boca da pulga, vamos dizer assim. Essa bactéria causava infecção. Essa pulga vivia dentro dos ratos. Esses ratos, eles acabavam migrando como as pessoas saíram do interior e foram para a cidade, o rato foi junto.
Porque na cidade as pessoas deixavam lixo, que era o que o rato gostava Isso de era comer. tipo uma pulga em lugares de virilha, axila, pescoço, né? Isso, isso. Esses são os locais que elas preferiam. Úmidos. Mas a pulga vive em qualquer lugar. Qualquer parte do corpo que ela vai lá, ela tá de bob lá, tá exposto, o braço, a perna, qualquer lugar, a pulga vai lá e nheque, pô. Mas aí quem morria acabava com aquela fraqueza genética. Mas quem sobrevivia, e se essa pessoa tivesse filho, ela passava essa adaptação para os filhos. Então, só as pessoas que eram fortes é que sobreviveram. Então, as pessoas que não eram fracas foram eliminadas ou purificadas. Porque só quem teve vantagem evolutiva é que sobreviveu e teve filho. Coevolução e composição genética de uma espécie varia em resposta à alteração às suas densidades populacionais. Verdadeiro. A dinâmica ecológica entre espécies afeta a seleção recíproca e composição genética. Se um animal, lembra aquela história do cachorro que eu falei para você? A gente identifica, o cachorro sobreviveu porque o ser humano protegeu ele dando comida. E o ser humano sobreviveu porque o cachorro dava proteção ao ser humano. O cachorro ajudava o ser humano a caçar e o ser humano ajudava a proteger o cachorro. Foi uma ajuda mútua. Tem um filme que é chamado Alpha. Já assistiu esse filme? Já ouviu falar. Esse filme fala sobre a história da coevolução entre seres humanos e cachorro, que existiu há 10 mil anos. O cachorro nada mais é do que um lobo adaptado a conviver, um lobo domesticado. Então, o ser humano conseguiu ser protegido por esse lobo e o lobo percebeu que o ser humano gerava uma proteção para ele. Ele de Então, comida. esse filme, né? Oi? É uma proteção para ele de comida. Dando comida para ele. Então, o lobo, ele tem um faro muito aguçado. Se ele se adaptar à sua matilha, que é a sua família, ele vai proteger aquela região e não vai deixar outro animal chegar perto. Só que ele percebe que se ele proteger aqui os seres humanos vai garantir comida para ele. Porque o ser humano caça em bando. E o ser humano é muito mais forte assim do que o caçando em bando. Ele traz uma comida em grande quantidade e esse animal também pode comer. E lobos também caçam em matilha, né? Caçam. Só que se você juntar dois grupos de animais caçando junto, a chance deles caçarem junto e sobreviverem é maior do que eles caçando separados. Porque o ser humano é inteligente. Ele cria instrumentos. Então, com os instrumentos, o ser humano consegue caçar e matar um animal muito mais rápido. É muito mais rápido para o ser humano pegar uma pedra, lascar e virar uma lâmina, amarrar numa madeira e cortar a pele de um mamute do que que tem uma quantidade de carne que dá para sustentar uma população grande, do que um lobo atacar um mamute. Né não? Sim. Então eles acabaram percebendo que a convivência entre eles era vantajosa e coevoluíram. Então é isso. Para a aula de hoje terminamos. Na próxima terça, né? Na semana que vem a gente consegue dar 3 aulas ou é só essa semana que você não conseguiu? Semana que vem consegue dar 3 aulas? É, porque essa semana você não conseguiu. Você só podia na terça-feira e na terça-feira eu não podia. Consigo sim. Não, na terça-feira eu podia sim. É que eu falei com você para dar aula para você na quarta. E na quarta você não podia, não é isso? Isso. Tá, na próxima semana eu vou colocar lá no grupo um estudo dirigido que a gente vai estudar na próxima semana para vocês se adaptarem estudando, tá bom? Uhum. E poderemos também fazer algumas AD. AD na AP. Eu peguei esses dois estudos dirigidos e vou fazer AP também. Vou colocar uma AP corrigida agora lá no grupo, tá bom? Tá bom. Obrigado, hein?
Nada, boa tarde. Eu que agradeço.